Eles nasceram de novo. Várias vezes na história da Fórmula 1 a gente viu isso acontecer. Cacetadas, acidentes, chamas em que você pensa, esse cara, se sair dessa, nasceu de novo. E vários nasceram. E é desses caras, 10 deles que nasceram de novo, que nós vamos falar hoje no Splash and Go. Vamos lá. Na volta 27 do Grande Prêmio do Canadá, depois de uma relargada, todo mundo ali procurando seu espaço depois que o safety car saiu, chegando no hairpin, Robert Kubica correndo pela BMW Sauber, disputa então a chegada do grampo com Jarno Trulli. Os dois trocam ombradas, Kubica leva a pior, sai pela grama, pega um tampo de concreto, levanta voo, raspa numa Toro Rosso que tinha abandonado ali antes e pega o muro com vontade, muita vontade. Isso no caso aqui é uma figura de linguagem, né? Com vontade de pegar o muro em cheio ele não tava, mas enfim, você me entendeu. As cenas seguintes são aterrorizantes. O carro se desfaz no ar numa irretocável porrada. O carro depois cai de lado no asfalto, vai lixando por centenas de metros e quando para, a gente vê os pés do polonês de fora aparecendo pela frente do monocoque. Seu pai, no caso o pai do piloto, era comentarista da TV polonesa e testemunhou o filho passando por aquele acidente e teve que manter a compostura, afinal de contas ele estava trabalhando na transmissão. Mas foi mais o susto, porque Kubica escapou com uma torção no tornozelo e uma concussão, que acabou tirando ele de ação na corrida seguinte, Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Indianápolis, que possibilitou inclusive a estreia de Sebastian Vettel pela mesma BMW Sauber. Ele fez ponto nesse dia. Kubica estava bem, clinicamente apto, mas o receio dos médicos é que se um novo acidente acontecesse na etapa seguinte, na corrida ou nos treinos, aí sim sua situação de saúde poderia agravar e não ter mais volta. E foi o primeiro grande teste do Hans que não fazia muito tinha sido implementado e foi crucial para que ferimentos mais graves não acontecessem no seu pescoço. Romain Grosjean, piloto franco-suíço, teve uma carreira razoavelmente acidentada na Fórmula 1. Sempre teve a reputação de um cara veloz, mas que várias vezes acabou passando do ponto. E no começo da sua carreira, inclusive em 2012, criou o sistema de pontos da superlicença, justamente por bater demais e ganhar uma corrida de banimento, depois de causar aquela panca na largada do Grande Prêmio da Bélgica de 2012. Lembra dessa? E sua carreira na Fórmula 1 passaria por um inesperado grande finale, também ele envolvendo um acidente de grandes proporções. No caso, enormes proporções, vale dizer. Na primeira volta do Grande Prêmio do Bahrein de 2020, naquela temporada que foi muito afetada pela pandemia e a paralisação das atividades esportivas no mundo todo, quer dizer, não só esportivas, né? Qualquer atividade parou, Grosjean disputava a posição com Daniil Kvyat, o que não é exatamente um lugar prudente de estar num grid. Do lado do Kvyat, a gente sabe que vai acontecer também alguma coisa. Que junção, inclusive, né? Kvyat mais Grosjean. Enfim, o resultado era previsível. Grosjean cortou a frente de Kvyat, que não teve o que fazer. Os carros se tocam, ele toma um rumo da barreira de proteção, do guardrail. Era um trecho de alta velocidade, seu carro vai com tudo, o nariz fura as lâminas que se abrem e o carro atravessa para o lado de lá metade, a outra metade fica para fora, tanque de combustível cheio até a boca, afinal de contas era a primeira volta, se desprende da traseira e aí uma imensa bola de fogo envolve tudo. Exatamente porque o carro enfiou-se nas barreiras, Grosjean fica preso com o guardrail por cima do halo. Tudo pegava fogo e ele relata então com uma riqueza impressionante de detalhes que sentiu um sono e uma paz e a sensação de beleza, então vou ficar aqui e dormir. Até que um clique o despertou, tipo, você tem 2 filhos para criar. É 2 filhos? Não lembro se é 2 filhos. Sai daí, meu filho. E ele então saiu de lado, escapou do guardrail com o pé já sem a sapatilha, tudo queimando, e conseguiu escapar da morte no mesmo acidente provavelmente 2 vezes, pelo incêndio e de ter sido
degolado, porque não houvesse o halo ali, sua cabeça teria ficado nas lâminas, como a gente já viu tristemente acontecer no passado na Fórmula 1. No fim, se você levar em consideração a dimensão do acidente, ele escapou sem nenhum arranhão. Mas ele não queimou a mão, queimou o pé, machucou a costela, etc. Sim, justamente por isso que eu tô pondo em perspectiva, dada a dimensão de tudo que aconteceu, queimar a mão até que foi pouco. E sem dúvida, foi mais um que nasceu de novo e tá lá, bem nascido, causando agora na Indy. Fernando Alonso, a gente sabe, teve um período para esquecer na McLaren que durou 4 anos. Os 3 primeiros com motor Honda, que ele chamou de GP2 Engine, e o último de Renault. E aí no Grande Prêmio da Austrália de 2016, Alonso cometeu um provável erro de julgamento raro para um piloto do seu calibre. A mais de 300 km por hora, ele e o mexicano Esteban Gutierrez têm uma falha de comunicação. A McLaren pega a Haas com força pela traseira e o que se segue é uma cena espetacular num acidente que Alonso escapou sem nenhum arranhão, mas visivelmente chacoalhado. Dá pra ver as imagens dele levantando, meio chamando Jesus de Genésio. Da cacetada, o espanhol escapou com costelas fissuradas, um dos seus pulmões tomou um tranquinho, vamos chamar assim, mas em pouco tempo ele estava de volta aos cockpits. Nasceu de novo, né? No Grande Prêmio da Europa de 2010, disputado em Valência, Mark Webber teve um começo de corrida truncado, acabou caindo para o fundo e então veio para uma corrida de recuperação. Ele vinha então correndo atrás do prejuízo, essa frase é sempre esquisita, né? Talvez estivesse correndo atrás do lucro, mas enfim, quando encontrou num trecho de alta, muito mais alta para ele do que para outro carro, a Lotus Caterham de Heikki Kovalainen. Os dois carros tinham uma brutal diferença de desempenho, o dele provavelmente o melhor, o do Kovalainen possivelmente o pior. E aí no que a gente pode chamar, igual da história do Alonso do tópico anterior, de uma falha de comunicação, o deixa que eu deixo fez com que os carros se tocassem. Webber levantou voo, pegou no céu uma placa de publicidade, aterrissou em cima do Santo Antônio, que aguentou o tranco e foi com tudo centenas de metros adentro, centenas de quilômetros por hora também, com força nas barreiras. Ileso, sem nenhum arranhão e apenas e presumivelmente chacoalhado, ele levantou e voltou andando para os boxes. Em mais um caso de piloto que nasceu de novo. No Grande Prêmio da Austrália de 1996, a Fórmula 1 fazia sua estreia em Melbourne, já faz tanto tempo, né? E Melbourne é a pista nova depois de Adelaide. Martin Brundle fazia sua primeira temporada pela Jordan, na que seria também sua última na Fórmula 1. Quando então, na primeira volta e na mesma curva em que o Alonso pegou o Gutierrez pela traseira em 2016, ele tem uma dificuldade, vamos chamar assim, na largada. Coulthard, correndo pela McLaren, comete um vacilo, sua Jordan levanta voo e vai com tudo nas barreiras e quebra ao meio. Eu imagino como Ed Jordan deve ter ficado feliz de ver um carro ser jogado no lixo logo na primeira corrida da temporada. Bandeira vermelha, Brundle é levado de volta para a garagem e na época, tendo carro reserva disponível, consegue voltar para a disputa, já que uma nova largada teve que acontecer depois que a bagunça foi limpa. Eu lembro de assistir essa de madrugada, tinha 13 anos e pensar, meu, como que ele saiu vivo dessa? O acidente de Martin Donnelly no Grande Prêmio da Espanha de 1990, no caso, nos treinos livres de sexta-feira, foi uma cacetada tão impressionante que alguns veículos de imprensa na época, rádio e TV, chegaram a dizer que ele tinha morrido. Isso por causa das imagens que apareceram com o corpo do piloto amarrado ainda ao banco, caído no meio do asfalto com a perna virada ao contrário. Uma cena tenebrosa. O acidente deu-se num trecho de alta, Donnelly era um piloto precisando provar-se, e a Lotus daquela temporada, consenso geral, era um carro estruturalmente frágil. E aí você soma os 3 fatores e o resultado foi uma cacetada da qual Donnelly pode botar na conta do Papai do Céu ter escapado. Ele teve múltiplas fraturas nos ossos, lesões internas sérias, mas sobreviveu, nascendo de novo. Primeiras voltas de uma corrida em Imola, pelotão ainda junto, um piloto entra virando à esquerda na curva, Tamburello de repente perde a frente e vai reto em direção ao concreto. Familiar, não? Pois é,
5 anos antes do acidente fatal de Ayrton Senna na mesma curva Tamburello, Gerhard Berger teve um momento aterrorizante, talvez num acidente até mais feio do que o que tiraria a vida do seu amigo anos depois. Era a 4ª volta da corrida, o piloto da Ferrari vinha no bolo quando a asa dianteira cede, desencaixa e entra embaixo do assoalho ficando presa, transformando o carro vermelho de repente numa espécie de trenó com 600 cavalos nas costas. Como a asa estava presa embaixo, 2 coisas terminais para o controle do carro aconteceram. Claro, a perda de pressão aerodinâmica num trecho de alta. E 2, que a asa presa embaixo levantou um pouco à frente. E aí, não tinha mais jeito. Ele vai com tudo em direção ao muro de concreto numa grande cacetada e o pior acontece na sequência. Uma explosão. De tanque cheio, igual aconteceu com Grosjean no Bahrein, a Ferrari pega fogo. As equipes de resgate levam 16 segundos para extinguir as chamas. Berger impressionantemente escaparia quase ileso, com algumas costelas fissuradas e queimaduras de 2º grau nas mãos e na barriga. Pode-se dizer que o grave acidente sofrido por Zhou na primeira volta do Grande Prêmio da Inglaterra, primeira reta do Grande Prêmio da Inglaterra de 2022, evitou uma tragédia ainda maior? Porque eu não sei se vocês se lembram, mas manifestantes tinham invadido a Wellington Straight e estavam sentados no asfalto. E se o acidente gravíssimo de Zhou não tivesse acontecido e bandeiras vermelhas tivessem sido acionadas interrompendo imediatamente a corrida, talvez algo muito mais sério tivesse acontecido. Logo na largada, um sanduíche triplo envolvendo Zhou, George Russell e Pierre Gasly faz com que o chinês leve a pior. Seu carro cai deitado em cima do Santo Antônio, que cede. Ele segue deslizando pela área de escape e quando chega na brita, começa então a pior parte. E a Alfa Romeo começa a girar lateralmente, caindo então caprichosamente atrás das barreiras de pneu. O carro ficou ali encaixado numa posição que dificultava muito o resgate e se uma faísca tivesse causado um incêndio, não daria tempo de fazer nada. Esse acidente, e eu lembro de ter cantado essa bola na época, causaria uma revisão nos crash tests do Santo Antônio, que tinha que ter aguentado aquela batida, como aguentou, por exemplo, no caso de Mark Webber, que eu falei no começo do vídeo. De lá pra cá, o crash test foi revisado e a estrutura tem que aguentar pancadas bem mais fortes. E a FIA segue conduzindo estudos para revisar a disposição de barreiras e evitar que uma coisa como aquela aconteça, que um carro encaixe daquela forma que poderia ter sido fatal. Para você ver como não é fácil imaginar todas as possibilidades do que pode ou não acontecer numa pista de corrida. O chinês, felizmente, saiu ileso, mas não dá para dizer que não nasceu de novo. Na classificação de sexta-feira, naquela época haviam 2 classificações e o tempo era agregado, sexta e sábado, Rubens Barrichello sofreu um acidente que seria um triste prenúncio do que viria ainda naquele final de semana. Ele já contou essa passagem em diversas entrevistas e eu vou reproduzir de memória, inclusive queria um dia entrevistar o Barrichello aqui. Mas é mais ou menos assim, ele tinha passado ali pela manhã com pneus velhos e sentido que de tanque vazio numa condição melhor daria para fazer o trecho flat, sem aliviar no acelerador. No treino da tarde, então, valendo volta de classificação e de pneus novos, ele vem com tudo, não tira o pé e conta, fez a curva e sentiu o carro dar uma traseirada. Quando ele corrigiu, o carro apontou para a zebra, ele passou por cima da de dentro, decolou, pegou a de fora e aí, adeus. A cacetada poderia ter sido muito pior, porque ele acabou pegando as barreiras de pneu, se não, talvez tivesse varado o alambrado e ali atrás tinha uma arquibancada. O carro cai sobre o Santo Antônio, é desvirado sem muito jeito pelos fiscais da época e Rubens diz que o Dr. Sid Watkins diz para ele que ele morreu por alguns minutos. Foi possivelmente o acidente mais sério da carreira de Rubens que, sem dúvida, naquele dia nasceu de novo. E antes do último da nossa lista, algumas menções honrosas que não poderiam ficar de fora dessa lista. Como Christian Fittipaldi na última volta do Grande Prêmio da Itália de 1993, naquele looping em que ele ainda cruzou a linha de chegada. Ou Jacques Villeneuve e na sequência Ricardo Zonta, ou teria sido Ricardo Zonta e na sequência Jacques Villeneuve, em Spa-Francorchamps na Bélgica 1999, não foram os dois juntos, em momentos separados, mas pela mesma razão. Eles tinham feito em segredo uma aposta de quem conseguia fazer a Eau Rouge sem tirar o pé do acelerador. Hoje em dia, com o downforce atual, dá para fazer, mas na época não dava. E eles tiveram 2 cacetadas muito parecidas e fortíssimas. Ou Derek Warwick
que com a mesma Lotus de Martin Donnery na mesma temporada de 1990, corridas antes em Monza, na Itália, na primeira volta do Grande Prêmio, na saída da parabólica. E uma que pouca gente se lembra, na classificação do Grande Prêmio do México de 1988, Felipe Alliot perde a traseira, o carro aponta para dentro, vai no pit wall. Eu imagino o gosto de terra que alguns devem ter ficado depois que a sua La Russa deu um glorioso chablau ali. Lembrava de todas essas? Conte aqui nos comentários sem mentir e vamos para a última. Se o assunto é piloto que nasceu de novo, não dá para não falar, como medalha de ouro em tempos olímpicos, no acidente de Niki Lauda em 1976 no Grande Prêmio da Alemanha, no Inferno Verde de Nürburgring. Numa falha mecânica da qual a Ferrari nunca gostou de falar muito a respeito, Lauda perdeu o carro e foi nas barreiras. Mas isso não foi tudo. Ele foi nas barreiras, depois foi atingido por um carro, a Ferrari rompeu em chamas e o capacete saiu da cabeça e caiu no seu colo. Ele então não conseguia soltar o cinto, queimou e inalou gases tóxicos, enquanto Arturo Merzario, Guy Edwards e Harold Erty, pilotos que estavam na competição, encostaram para salvar o companheiro de trabalho. E salvaram. Lauda foi levado em estado crítico para o hospital e no dia seguinte ao acidente a taxa de oxigênio no seu sangue era inferior ao considerado mínimo para manutenção da vida. Diante da situação, o padre é chamado para dar extrema-unção ao piloto que, consciente, ainda que moribundo, vê a cena e enxota o clérigo do seu quarto dizendo: eu não preciso de padre, eu preciso de médico. A história toda, inclusive, é muito bem contada no filme Rush e eu recomendo que você assista se ainda não viu. E se viu, sempre vale ver de novo porque é muito bom. Ele se recuperaria e 5, 6 semanas depois estava de volta ao cockpit para correr em Monza e chegar no milagroso 4º lugar. À frente, é sempre válido lembrar, de Carlos Reutemann, que a Ferrari tinha recrutado para substituí-lo. E ele não gostou nada disso. Lauda ficaria desfigurado e viraria um retrato vivo da Fórmula 1 daquela época, tendo até o final da vida, acho que foi em 2019, suportado sequelas pulmonares daquele acidente em 76. De que ele, sem dúvida, nasceu de novo quando viu o céu lá no meio do Inferno Verde. Qual dessas nascidas de novo, vamos chamar assim, é a mais incrível de todas, na sua opinião? Comente aqui embaixo. Deixa o like também e, se puder, gaste com a gente o seu hypar, porque o YouTube tem pedido isso ultimamente. Já viu o que é? Ao lado da caixa de comentários agora tem um botão hypar e 3 vezes por semana você pode hypar o vídeo de alguém, então hypa o nosso. A comunidade aqui do canal é fortíssima e a gente sempre tem mais likes e mais comentários que vídeos de canais 10 vezes maiores que os nossos. Vocês são responsáveis por isso. Vocês são o maior ativo do canal. Então, deixa o like, é de graça, deixa o hype que ajuda muito. Conte aqui qual é a mais espetacular dessas que você viu. E se eu esqueci de alguma, sugira nos comentários que a gente pode, claro, fazer uma segunda edição, porque temos vários casos ao longo de todos esses 74 anos. Esse foi, então, mais um episódio do Splash & Go no YouTube. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabe, o like é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal, quebra essa pra mim. Eu te vejo aqui nos próximos vídeos lá no Instagram, Twitter, TikTok e Telegram do canal. As redes estão passando aqui embaixo, os links estão lá na descrição. Se você quiser receber notificação de cada um desses vídeos, também temos lá embaixo grupos de Telegram e de WhatsApp, onde você entra e passa a receber um recadinho no instantinho que eu publico cada um desses vídeos. E são mais de 80 por mês, todo mês. Beleza? Então é isso, valeu e aquele abraço.